Então nós vamos falar a segunda parte da palestra Conheçamos e Prossigamos em Conhecer a Deus, baseado lá no livro de Oséias 6:3. Vamos lá, Tiago. O Oséias, o profeta, do Antigo Testamento, traz uma ordem para a igreja desde o Antigo Testamento e quer que essa ordem espalhe. Ele vem dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E isso ele está falando no Antigo Testamento. E ele descerá sobre nós como uma chuva serôdia que rega a terra. Então, quer dizer, a manifestação dele seria uma manifestação produtiva para a igreja. Assim é? Então ele diz, a sua vinda é certa, e ele já veio. Para nós que somos cortados na graça, veja bem, você já viu o Senhor. Eu tive até comentando com os abençoados sobre essa questão da vinda. Ouça bem. Se você espera alguém, esse alguém já chegou? Não, você está esperando. Não é verdade? A igreja aí fora está esperando quem? Jesus, Deus vir. Ele já chegou para eles? Então eles estão sem Deus na terra. Porque eles estão buscando, esperando Deus. Então, quem busca não achou. Porque quem acha para de buscar imediatamente. E nós estamos vendo uma igreja buscando Deus, buscando a Cristo chegar na terra. Então ela está sem Deus na terra. Não tem como ela falar, eu tenho Deus. Não, você não tem, você está esperando ele vir. E toda a forma de vida que eles estão vivendo condiz com o que eles estão falando. Constantemente eles não vão para a igreja buscar Deus. Quem busca porque não tem. E eles buscam e Deus não desce. Porque eles têm que voltar outra semana e buscar, e outro dia buscar, e assim vai sucessivamente. Então, é uma igreja que ignora essa palavra profética aqui. A sua vinda é certa, e ela descerá sobre nós como uma chuva. Quer dizer, aquilo que molha, gostoso, tranquilo, e que fertiliza a terra. Quer dizer, você fica fértil para que a palavra caia no seu coração e ela o quê? Produz, sem limite, o que ela precisa na minha vida e na sua vida. Assim é? Então, conheçamos e prossigamos. Nós não podemos parar de prosseguir, abençoado. A renovação, ela tem que ser diária na minha vida e na sua vida. Você tem que acordar e dizer, hoje é o melhor dia. E animado. Não pode vir desânimo. Tem que ser animado, tem que ser despertado. Isso é uma pessoa renovada. Uma pessoa despertada no espírito. Ela está crendo que essa palavra é viva e eficaz na sua vida. E ela está produzindo algo tremendo. A sua esperança a cada dia aumenta. Então, nós sabemos que a sua vinda é certa, e tão certa que ela veio. Porque nós temos estudado a graça nas suas 3 etapas. Paulo lançando o fundamento, que é Cristo. José Luiz edificando. Cristo em vós. Abençoados, perfeitos, completos. E na sobreedificação, nós estamos produzindo isso que nós recebemos na edificação, mostrando para as pessoas que Cristo está em nós. Como? Pela maneira que você vive.
quando as pessoas chegam perto de ti ou te veem, com que olhos que elas estão te vendo? E quando você chega próximo a ela, o que sai da nossa boca? É poder ou é desânimo? É poder ou desânimo? Uma das coisas tem que sair, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se sua mente está cheia da graça, cheia da palavra, você transmite com energia, porque é a energia que mostra o que está dentro de você, está dentro de mim. É energia. Com que energia você está congregando? Que energia você está ouvindo? Que energia você está passando essa palavra? Então nós temos que ter uma vida regozijante, e as pessoas têm que ver isso, abençoado. Mesmo passando em lutas, em tribulações, em dificuldades, não importa, porque você tem a alegria do Senhor na sua mente. E a alegria do Senhor, Ele é o que? A nossa força. Você tem força, você tem energia, você tem disposição, você congrega, você semeia, você faz a palavra correr. Né? Nós não paramos, não desanimamos. Por quê? Nós conhecemos ao Senhor. Né? Há mais ou menos 40 anos atrás, quando manifestou a edificação, Jesus se manifestou novamente na terra. Porque é o que diz lá em Romanos, Paulo diz em Romanos 2, ele diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar a intenção do coração dos homens, segundo o meu evangelho. Então, Paulo, quando ele fala segundo o meu evangelho, então ele não está falando de Jesus de Nazaré, o que Jesus de Nazaré veio antes dele, 45 a 50 anos atrás, onde ele morreu. Então, quando ele diz, quando Cristo se manifestar para pregar o Evangelho, então ele estava falando de uma outra manifestação. E veio a outra manifestação, no que? Na edificação. Quando ele diz julgar as intenções ou aclarar a mente, é segundo o meu evangelho. É o evangelho que Paulo recebeu no terceiro céu, e ao ministrar aqueles abençoados, mudaria o seu comportamento, porque ele ia sacar o interior de cada um dos abençoados. E foi o que aconteceu conosco, não é verdade? Nós somos o testemunho disso, abençoado. Por isso nós temos que ser as pessoas que mais transmitem alegria e gozo nessa terra. Porque senão nós estamos desmerecendo o sacrifício de José Luiz. Estamos, porque sofreu pra caramba aqui, para trazer essa palavra. Muito. Então nós vamos estar o quê? Cuspindo no prato que nós comemos. Vamos estar pisoteando essa palavra. Então, nós que recebemos a graça, somos os atalaias da terra. O poder de Deus sai da minha vida e da sua vida, que quando você prega a palavra, as pessoas regozijam. Papai, teve um abençoado lá é Tiago, né? Aquele rapazinho, primeira vez que ele teve, ele, quando começou a pregação, ele ouvia, ele não ficava quieto, não. Ele falou, não, isso é poder, ué. Isso é Deus, isso é poder na terra. E ele é da Batista. Ele falou, isso aí é palavra, isso aí é poder de Deus. Ele ficou assim, admirado, e o gozo que chegava no coração dele, na mente dele. Ele não ficou uma vez quieto na reunião. Incomodou ele de tal forma que ele sentiu que o poder de Deus restaurador na sua vida. Olha, abençoado, essa palavra tem poder, assim é? Aí para dar poder, você que tem que transmiti-la. E para transmiti-la, você tem que reconhecer isso. Não desanime. Não faça isso, porque se fizer, a alma de Deus não se agrada dos que retrocedem.
Nós somos daqueles que avançamos. Nós temos um alvo que é o quê? A transformação do nosso corpo sem experimentar a morte. Assim é? Eu não quero experimentar a morte. Você quer? Eu não. Eu não vou perder essa glória não, abençoado. Eu não vou sossegar. Eu quero ver, primeiro, os mortos ressuscitando. Já pensou que tremendo vai ser isso? Nós vamos ver os mortos ressuscitando. Você fala, caramba, que é isso? Vai ser o maior espetáculo da terra. Vai ser o maior espetáculo da terra. Você vê os túmulos se abrindo e aquelas pessoas com o corpo glorificado, e você vendo aquilo e diz, chegou a minha hora. A minha hora chegou. Eu serei, porque está escrito, primeiro os mortos ressuscitarão, e nós que tivermos vivos, teremos os nossos corpos o quê? Transformado à imagem de Cristo ressuscitado. Abba, Pai, assim será a minha vida e a tua vida. Então, conheçamos e prossigamos. O sistema parou no fundamento. E hoje estou vendo aquela água estragada. Porque a água que não renova, ela apodrece, né? Ela estraga. Né? Vieram o fundamento e eles pararam em Jesus de Nazaré. Veio Paulo e diz, olha, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se conhecíamos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos mais deste modo. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é isso? Então Paulo lança o fundamento, que é Jesus de Nazaré, chama a igreja e mostra que a edificação estava na mão do ressuscitado, manifestado em um véu para a glória de Deus. Não é isso? E nós fomos edificados, segundo a palavra da graça, as 14 epístolas de Paulo, e sentimos agora, olha, o melhor homem, melhor mulher da terra. Assim é? Você recebe isso? Melhor homem e melhor mulher da terra. Você tem que sentir dessa forma. Esse é o sentimento que a edificação produziu em mim e você. Para nós resgatarmos aqueles que, como diz o edificador, há algumas pérolas ainda a ser resgatadas. E é vocês que vão fazer isso aí. Então nós estamos no cumprimento do fundamento e da edificação. Que ganhar esses crentes pela loucura da pregação se chama sobre-edificação. Conheçamos e prossigamos em conhecer. É o conhecimento que vai te levar, vai levar você e a mim a um patamar mais alto. E vão ver diferença de quem serve o Senhor e de quem não serve. Terão que ver isso aí, abençoado. E isso é o quê? Pela igreja. Não é para o mundo. O mundo é mundo. O mundo jaz no mal. Eu estou falando sobre o reino, sobre a igreja. Sobre aqueles que receberam o impacto da palavra, tanto do fundamento como da edificação. E nós na sobre-edificação, porque sobre-edificar quer dizer o quê? Edificar. É o mesmo que fez o edificador, nós estamos fazendo, porém, sobre edificando o quê? Em cima da edificação, que parece que ficou mais fácil para nós, não sei, mas me parece que sim, porque fomos edificados. Então, o que acontece? Você e eu, no crescimento, como veio a matéria, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse crescimento, nós vamos arrebanhar essas últimas dracmas que estão aí
para serem arrebatadas. E nós estamos vendo em Belo Horizonte isso. Estamos vendo. A coisa está começando a produzir, está começando aquele poder que estava escondido manifestar a sua imagem, que estão ganhando essas vidas. E ali começou, pregamos em tantos lugares, e agora na sobreedificação definido, começamos ali no bairro Aparecida, e eu acredito que dali vai espalhar, porque vai levantar um grande povo, e esse povo anunciará a pleno pulmão essa palavra que nós recebemos. Assim é? Hein? Papai. Que maravilha. Vamos então estar atentos aí, porque nós vamos resgatar muita gente. Tiago, lá em 1 Timóteo 6, 14 ao 16, olha aqui que tremenda isso aqui, ó. Que guardes um mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele já se manifestou para nós, né? A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito único soberano, que é o quê? A manifestação do Senhor Jesus Cristo e o mando imaculado dele, que é a graça. Em tempos determinados, há de ser revelado. Então, nós fazemos o quê? Pregamos a palavra. Mas quem revela? É o Senhor Deus, que ele diz aqui, ó, que revelado pelo bendito único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós estamos falando de Deus na pessoa de Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que vai ser o quê? Revelado. O que é revelar? Tirar o véu. Tirar o véu. Uma vez que os véus saem da mente, quando você ouve a palavra, o que acontece? Há uma explosão de Cristo na sua vida, como ninguém nunca recebeu. E nós temos visto isso, abençoado. Paulo diz que nós devemos ganhar o crente pela loucura da pregação. O crente. Eu vi esse jovem Tiago, jovem, deve ter o quê? Uns 20 e poucos anos, né? Quando ele ouviu, ele é da Igreja Batista, se não me engano, da Lagoinha, ele diz, então eles estão enganando. De cara, ele sacou isso imediatamente. E ele mandou para mim, papai, glória a Deus. Eu falei, olha que chique. E perguntando o que é Abapai, pedindo para definir isso, esclarecer. Abençoado. Então a gente está vendo uma explosão começando na sobreedificação, que é o que? Parecido com a edificação, porque sobreedificar significa o quê? Edificar sobre. Quando o edificador começou a trazer essa palavra e mudou o vocabulário e chegou até nós paramos de falar Deus te abençoe e começamos a falar o quê? Abençoado, com alegria. Não, você é um abençoado, você é um abençoado. Isso aí trouxe uma explosão. As pessoas ficaram admiradas. Que isso? E abençoado? Onde vocês buscaram isso? A Adriana tem uma colega que diz, por que você não fala bom dia, boa tarde, boa noite, mas você fala o melhor dia, melhor tarde e a melhor noite? Me explica isso. Aí começou a explicar, ela diz, mas é melhor mesmo então falar melhor. Melhor dia, melhor. Porque são palavras que são chaves para despertar o coração, abençoado. Motivar as pessoas a viver uma vida melhor.
Porque se você pega essa linguagem do sistema, é uma linguagem o quê? Religiosa. É ultrapassada, antiga e cheia de contaminação. É jornal velho. Então nós temos que atualizar o vocabulário na mente. E não falar, senhora, melhor noite, pessoal. Melhor tarde. Não, quando você fala melhor, tem que ser melhor. Tem que ser energia. Tem que ter prazer. O pessoal tem que ficar cheio de fogo, de energia. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Nessa etapa agora, vai ser uma etapa onde as pessoas sairão falando essa nova linguagem com poder. Porque o que muda é a palavra, sim, acompanhada de poder. Ele diz que nós devemos ganhar o crente pelo o poder do Evangelho. É o poder da palavra. A palavra tem que poder, ela tem que sacudir o interior da pessoa e ela sentir uma nova criação. E eu e você que temos que incendiá-los, porque o fogo está onde? É em nós. E a palavra diz que Deus é fogo o quê? Consumidor. Ele vai consumir essas pessoas de tal maneira, possuí-las de tal maneira, que elas vão ser eletrizantes. Assim é? E nós estamos vendo isso. Então, ele diz, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada. Então, são épocas. Teve a época do fundamento, teve a época da edificação e agora a época da sobreedificação. E ele diz, em suas épocas determinadas, há de ser revelada. Quando chegar a época, vem o que? A revelação. E a revelação inquieta. A revelação inquieta. Ela não deixa as pessoas quietas. Você dorme pensando, você acorda de madrugada pensando, você acorda no amanhecer reconhecendo isso também, durante o dia, na hora do almoço, toda hora você sente aquele gozo do Espírito. Uma coisa que nós aprendemos na edificação foi isso, que o gozo do Espírito permanece em você, passando por dificuldades terríveis, que pode acontecer, mas sempre aquele gozo, aquela paz. É como diz, Paulo, a paz de Cristo é o árbitro do vosso coração. O árbitro quer dizer o juiz que determina o que vai acontecer. E quando você está bem, cheio do Espírito, bem alegre, você vê que aquela tribulação, aquela situação que você está vivendo, ela já está no término dela. Porque é leve e momentâneo. É um momento. Você vai ter um momento de tribulação. O seu crescimento espiritual vai fazer com que você veja lá na frente o que vai acontecer. Olha, eu tenho vivido esse tempo abençoado. Por causa do poder dessa palavra, o Senhor tem me tratado muito. E a ponto de querer sentar. Ele diz, levanta. Não assente, levanta. De pé, rapaz. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Nunca te deixei, jamais te abandonarei. O que te poderá fazer o homem? Papai. Então a gente sempre tem bom ânimo, boa disposição. Então, em épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito único soberano. Revelou no fundamento, revelou na edificação e revelou nessa época determinada da sobreedificação. Tem que se inteirar bem disso, para quando você abrir a boca, você saiba aonde você está na graça. Que tem pessoas que estão perdidas na graça.
A graça, se não tiver a bússola, que é o apostolado, você se perde. Eu estou vendo o grupo aí que se perdeu da graça, até ameaçando pessoas para estarem com eles agora, usando José Luiz. Não é verdade, Eliane? A Eliane foi ameaçada que se não tivesse com ela, ela ia ficar leprosa. Olha, o tempo, aqui ó, o tempo determinado, fundamento, acabou quando? Quando veio a edificação. A edificação perde o seu efeito como era antes na sobreedificação, porque ela precisa de amenizar para dar força para a terceira etapa, abençoado. É o tempo determinado. Esse é o tempo determinado. Você recebe isso? Ah, papai. E nós cremos que essa cidade será incendiada por essa graça. Nós faremos isso acontecer. Assim é? Vamos fazer. Porque o poder está sobre nós, abençoado. O poder está sobre nós. Nós vamos incendiar essa cidade. Aquele grupo ali, aquele ali. Um dele vale para 1000. Um dele vale para 1000. Olha quantas 1000 pessoas nós estamos vendo aqui agora. Muitas. Por quê? Porque na sobreedificação há poder. Em tempos determinados há de ser revelada. E ela foi revelada agora. Teve um abençoado que falou: vamos ver o que vai dar isso aí que você está pregando. Gente que passou na graça. Eu falei, ué. A vez dele falar assim: ah, papai, recebo. Não, ele desafiou Deus. E desafiou Deus. Se ele falar, quero ver o que vai dar isso aí. Pô, peraí. Não está desejando bem, está desejando mal. Que negócio é esse de sobreedificação? Ué, que negócio é esse? É o que está escrito em 1 Coríntios 3:10. Eu, como segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento e outro edifica. Agora cada um veja como sobreedifica sobre esse fundamento. Então quer dizer, como é que você pode desafiar uma situação dessa? Se ele não entender, ele diz: ah, papai, você está pregando o evangelho, então vai. Igual um abençoado lá do Rio que nós comunicamos. Aí mostrei para ele a visão e ele falou: olha, importa que a palavra corra. Falei: opa, aí ó, esse aí foi inteligente. Esse não condenou, esse foi inteligente. Certamente vai ser beneficiado. Quem sabe até conosco, né? Ah, papai. Então, abençoado, nós precisamos de entender isso. Em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo Senhor, pelo bendito e único soberano, Rei de reis e Senhor dos senhores. Quem são os senhores? Nós. Quem são os reis? Nós. Ele revela aos seus reis e aos seus senhores. Nós somos revelados. E ao revelar, nós vamos pregar esse evangelho a toda criatura. Assim é? É lógico, tem uma regra? Tem. Deus é Deus de regras, sim. Ele diz que há o limite da sua habitação. Quando há limite é porque tem o quê? Regras. E nós precisamos de entrar nessas regras para nós não sermos considerados como insubordinados, querendo colocar a carroça na frente dos burros. Não, tem uma ordem, tem um ministério, tem uma hierarquia, tem quem manda, quem não manda. Tem esses aí, porque a igreja do Senhor é uma igreja ordenada. Ele diz que ele não é Deus de confusão. Não há confusão. Assim é? Então, Deus escolhe
dentro dessas 3 etapas, os seus líderes, que hão de anunciar isso aí. Pegou Paulo, se apresentou diante dele e lhe deu o poder. Escolheu José Luiz, se apresentou diante dele e lhe deu o poder. E eu creio que ele me deu esse poder, que ele se apresentou perante mim, que eu nunca esperava mais nem pregar no microfone para pregar mais. Não esperava isso mais. Para mim isso aí tinha encerrado isso. E eu vejo a igreja com essa convicção, né? E de hipótese nenhuma os envergonharei. Quando eles me derem um microfone, você vai falar, aí vem, aí vem poder. Eu sou doido. Por quê? Olha, o sistema religioso é uma disputa entre eles. E toda vez que manifesta um líder com poder e com discernimento da palavra, eles querem fazer você incluir entre eles, porque eles querem ficar com os top, sempre com os top, e nós seremos o top dos top. Que quando passarem a palavra para nós e nós abrir a boca, eles vão ter que dizer, Abapá, nunca ouvimos tal coisa. Esse homem fala difícil, ele é difícil de entender, mas é bom, tem gozo. E dali, hein? Eu vejo que ela fica admirada. Católica, apostólica, romana. E de dizimar, isso aí. Então nós estamos impressionando as pessoas. Por quê? Por causa da fraqueza que está sobre esse corpo mortal. Mas quando o mortal está fraco, o espiritual está forte. E quando ele abre a boca fala de que está cheio o coração, é a mente espiritual. E aí a revolução nas pessoas, né? E chegaremos ao ponto disso acontecer. Olha, o Senhor me levou na questão dos sinais e prodígios. Isso é necessário em toda essa etapa, em épocas determinadas. Paulo manifestou, José Luiz manifestou, nós também manifestaremos no tempo devido os sinais de prodígios, aonde as pessoas temerão o Senhor. Eles vão temer ao Senhor, porque aí eles vão ver sinais e prodígios. Nessa palhaçada que tem aí, essa confusão. Não, vai ser algo que vai impressionar. Eles vão ficar assim, estarrecidos de ver o poder de Deus. E isso fluindo de um homem, porque sempre Deus usou o homem. Quando ele diz, Eliseu, faz parar a chuva, nunca mais, aconteceu. Ele fez com que a noite se tornasse dia, aconteceu. Fez com que se a água do Mar Vermelho se abriu, e se abriu. Mas isso tudo falado por quem? Pelo um véu, pelo um vaso. Tudo Deus usa o homem para fazer. Então nós temos que estar preparados, bem manso, para que essa glória saia de nós e não ensoberbecemos, mas sim glorificamos a Deus. E que haja temor no nosso meio, porque isso vai fazer com que muitas vidas submetam isso, abençoado. Virá pessoas de longe. Olha, Belo Horizonte, nós escolhemos, BH. Aliás, Deus escolheu BH para ser o poder dele na terra.
como foi com o edificador, os Estados Unidos, né, o escolhido, assim foi escolhido o Brasil, Belo Horizonte. E muitas pessoas virão para cá para receber a instrução, como fazia Salomão. Muitos reis saíam de longe, rainhas, para estarem com Salomão pela sabedoria que ele tinha. E quando chegavam, diziam: realmente, a sua sabedoria vai além daquelas que me informaram. Então Deus trabalha o vaso para isso. E dá sabedoria e poder, porque são duas coisas tremendas, que é a formação de Cristo. Cristo é o quê? Sabedoria e poder de Deus na terra. Então seremos sabedoria e poder na terra, para as pessoas ver que há um Deus, segundo o nosso Deus, não o Deus deles aí. Deus deles não existe. Segundo o nosso Deus há de manifestar. Assim é, pessoal? Você recebe assim? Escrevi muita coisa aqui, mas só escreve para ficar acumulado na mente.